agradecendo essa dedicação de vocês de estarem na catequese, frequentando. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, então, a nossa catequese da semana passada, vocês se lembram, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre o que são os sacramentos, qual o significado deles, o que quer dizer, né, sacramentos, o que são e quais são os sacramentos. Aí, a partir de hoje, a gente começa a estudar um por um deles, né? Começa sempre pelo começo, né? A gente vai iniciar pelos sacramentos da iniciação cristã. E o primeiro deles, que é o batismo, que é a porta de entrada nossa para todos os sacramentos. Ninguém recebe nenhum sacramento se não tiver sido batizado primeiro. Ninguém casa sem receber o batismo, ninguém pode receber a Eucaristia se não tiver batismo, não pode receber a unção se não tiver batismo, não pode confessar se não tiver batismo. Então para qualquer sacramento, a porta de entrada é o batismo. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai ver também o que é que o batismo é um dos três, lembra que eu falei, né? São três sacramentos da iniciação cristã. O batismo, a Eucaristia e a Crisma. Essa caminhada que vocês estão fazendo, né? Para receber os sacramentos da iniciação cristã. Aqueles que já têm o batismo ou que já têm batismo e Eucaristia vão receber a Crisma, né? Completando o ciclo dos três primeiros sacramentos. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente precisa entender primeiro, já que são os sacramentos da iniciação cristã, o que é a iniciação? Né? Iniciação é digamos assim, é um período, uma caminhada que alguém faz para entrar em alguma coisa. Todas as culturas, se a gente assistir filmes que mostram lá os índios, se a gente olhar a cultura indígena, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, não precisa ir lá nos Estados Unidos, não. Mesmo aqui no Brasil, a cultura indígena, a gente vê muito aqueles rituais de passagem, né? O homem, quando chega na maturidade, passa por um ritual, e aí o rapaz, né, passa por um ritual e se torna homem. Os judeus têm isso também, o Bar Mitzvah, que é a celebração que acontece aos 12 anos, quando o menino atinge 12 anos, para o judeu já é maturidade. Então, a partir dali, ele passa a ser homem, né? Tem direitos que ele, quando era criança, adolescente, não tinha. Então, iniciação é sempre um ritual de passagem, né? É mais ou menos isso que vocês estão atravessando essa caminhada. Vocês estão passando por uma caminhada, saindo de um ponto onde vocês estavam, para chegar num outro. Né? E essa caminhada, esse ritual, vocês estão se enriquecendo com a palavra, se enriquecendo com a doutrina, para conhecer mais sobre essa fé que vocês professam. Ninguém está aqui fazendo catequese porque é obrigado. Vocês estão aqui porque vocês querem, porque vocês professam a fé em Jesus Cristo. Vocês se chamam de cristãos, de católicos, e querem reforçar essa fé que vocês têm. Tá? Vocês querem... Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Estão me ouvindo? Beleza, então. O Lucas está dizendo que não está me ouvindo, mas deve estar com problema. Então, continuando, gente, essa caminhada, então, que vocês estão fazendo, essa iniciação que vocês estão fazendo. E no caso de vocês, é uma iniciação cristã. Vocês estão se aperfeiçoando, se
aprofundando no conhecimento da doutrina católica, no conhecimento da sua fé. Quando a gente diz que por exemplo, quando alguém fala, coitado, né, que diz que é corintiano, ele vive essa crença dele, ele acredita em alguma coisa. Então, quando alguém diz que é católico, é porque ele acredita em alguma coisa. E muitas vezes a gente não tem muita noção do que é isso. Por isso a gente faz essa catequese, essa caminhada, para passar por esse processo de iniciação. Eu sei pouco hoje, aprendo um pouquinho, amanhã eu aprendo mais um pouco, aprendo mais um pouco, e isso vai fazendo com que cresça essa minha fé, com que cresça essa minha vontade de pertencer a Cristo, com que cresça essa minha vontade de ser como o Cristo. Porque isso que é ser cristão, é assemelhar-se a Cristo, né? E é o que essa caminhada procura levar para vocês. Essa beleza do ser cristão, essa beleza do associar-se a Cristo, de ser como Cristo, de parecer como Cristo, né? Para isso que a gente está aqui, né? Ajudando vocês nessa caminhada. Então, para que a gente entenda, no início da igreja, se a gente for pensar no início da igreja, a questão da iniciação cristã era algo muito forte, porque as pessoas que buscavam o ser cristão vinham de uma outra cultura, de um outro conhecimento, muitas adoravam outros deuses, que de repente se encantavam pela mensagem de Jesus e decidiam aderir a Cristo. Então, tinham que passar por um processo de, digamos assim, desconstruir a sua ideia de Deus para interiorizar essa ideia de Deus que Cristo passa. Deixar de lado aquela ideia do Deus castigador, do Deus que fica só observando e ri e com o nosso sofrimento aqui embaixo, para um Deus misericordioso, um Deus que ama, um Deus que envia seu Filho e dá a vida dele por nós, para que a gente vença a morte, para que a gente alcance a graça da vida eterna. Então, esse Deus que nos ama com amor sem medidas, né? Esse processo de iniciação cristã preparava, então, a pessoa que vinha de uma cultura diferente para se inserir na cultura cristã. E aí, então, receber os sacramentos depois, né, de passar por esse processo de iniciação, de firmar sua fé, porque a gente só deve tomar uma decisão de verdade, não, eu quero ser cristão de verdade mesmo, sabendo o que é isso. Senão é um salto no escuro, a gente não fica uma fé assim, daquelas que balançam, qualquer ventinho nos leva embora. Qualquer irmão, até a coisa que a gente não gosta muito de falar, a gente não deve falar muito, né? Mas qualquer irmão evangélico chega com 2 versículos decorados e derruba a nossa fé. Se a gente não tiver substância, não tiver firmeza naquilo que a gente acredita. Eu sou católico, sei o que é isso, e é isso que eu quero para a minha vida. E quero que meus filhos sejam assim também. Por isso, vou batizá-los também na Igreja Católica. Essa firmeza de fé a gente só adquire com conhecimento. Santo Agostinho dizia que a gente precisa compreender para crer e crer para compreender. São duas coisas que estão interligadas, uma leva a outra. Quanto mais eu compreendo, mais eu acredito, e quanto mais eu acredito, mais eu quero compreender, mais eu quero entender da minha fé. Eu já falei para vocês, a fé católica, a fé cristã não é uma fé que fica assim voando, não, ela é alicerçada na realidade nossa. Ela tem que ter razão também de ser. Não pode ser só o céu, tem que estar aqui também. Jesus disse que o amor a Deus é o mesmo amor que nós amamos os nossos irmãos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E é junto. Não tem ou, nenhuma vírgula, mas é e, junta tudo. Assim que é o amor de Deus. Então, a iniciação à vida cristã, ela está muito bem delineada para que a gente entenda no texto dos Atos dos Apóstolos, né? Um texto que é bem conhecido, não sei se vocês já ouviram, mas ele é bem conhecido, está no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículos 42 a 47. Tá? E mostra como era a vida das primeiras comunidades, para que a gente possa se espelhar e tentar viver um pouco como eles viviam, né? O texto diz assim:
falando dos apóstolos, né? Eles, dos primeiros discípulos, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Então, esse texto mostra bem como viviam as primeiras comunidades. Vamos tentar entender um pouquinho aí. Aí o texto fala dos ensinamentos dos apóstolos. Né? Todos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. O que são os ensinamentos dos apóstolos? Senão a Escritura, a Bíblia. O que os apóstolos ensinavam? Ensinavam o que Cristo disse. Então, eles eram assíduos na palavra, tinham a palavra por base de sustentação da sua vida comunitária. É através da leitura da palavra que a vida comunitária, que a comunhão fraterna se fortalece. Porque eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna. Então, a primeira coisa é a Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. A igreja não faz nada, não escreve nada que esteja em desacordo com o que está na palavra. Não é só a palavra que nós temos por base da nossa doutrina. Não é só a Bíblia, né? Mas é mais. Além da Bíblia, nós temos o magistério, que é o Papa, junto com os bispos, quando decidem alguma coisa, isso é verdade, que tem o mesmo valor da Bíblia. Os dogmas marianos, por exemplo, não estão na Bíblia, mas para nós tem o mesmo valor que o texto bíblico. Tá? A Assunção de Nossa Senhora, a sua Imaculada Conceição, né? Tudo isso são dogmas, são verdades de fé que foram definidos pelo magistério da Igreja. E são baseados na fé dos primeiros cristãos, né? Que também são válidos para nós. Então, além da Bíblia, além do magistério da Igreja, nós temos também a tradição, que é aquilo que nós aprendemos dos apóstolos e das primeiras comunidades, daqueles que mantiveram contato próximo com Jesus, que viveram ali junto com ele. Né? O que eles nos ensinaram, o que eles nos deixaram escrito, mesmo que não esteja na Bíblia, para nós também é verdade de fé. Porque nós temos isso como verdade hoje. Tá? Então, é muito mais do que a Bíblia, mas nada é aceito se estiver em desacordo com a Bíblia. Nenhum texto é lido na igreja, nenhum texto é usado como fundamentação de doutrina se estiver contrário ao que está na Bíblia. Tá? Tendo isso sempre em mente. Então, além do ensinamento dos apóstolos, tinha a comunhão fraterna, a vida em comunhão, a assiduidade na fração do pão e na celebração do dom da salvação de Deus, que é a nossa missa, a Eucaristia. Ó, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, palavra, na comunhão fraterna, vivência comunitária, na fração do pão e nas orações. A fração do pão é a celebração da Eucaristia. Ela era chamada também de fração do pão, que é a nossa missa. Então, se queremos viver como Cristo pede, se queremos viver como os primeiros apóstolos, é a leitura da Bíblia, a vivência em comunidade e a participação na Eucaristia, além das orações, né? Perseverança na oração e no louvor a Deus. Esses 4 são os pilares da nossa permanência em Deus, da nossa vivência como comunidade gerida pelo Espírito Santo e abençoada pela Santíssima Trindade. Palavra, comunhão fraterna, tudo em comum, nenhum de nós pode passar fome. Se um dos nossos irmãos passa fome, é um escândalo para toda a comunidade, não podemos deixar nunca isso acontecer. A fração do pão, a participação na Eucaristia, na missa, e a perseverança na oração. Rezai sempre, sempre firmes na oração.
são esses 4 pilares das nossas comunidades, dessa vida de iniciação cristã. Né? Vocês que estão caminhando precisam sempre estar municiados pela palavra, precisam viver esta fé comunitariamente, precisam perseverar na oração e participar da missa. Sem isso, não tem sentido. Se eu estou na catequese de adultos para receber o batismo, ou a Eucaristia, ou a Crisma, não importa o sacramento que eu estou buscando, mas eu não vou na missa, eu não vejo sentido, sinceramente. É só para poder ser padrinho de Crisma. Depois, larga para lá. Será que isso não é hipocrisia? Você não está fazendo uma mentirinha, um faz de conta? Se você está vivendo dessa maneira, se você está na catequese simplesmente para receber o diploma da Crisma, você está no lugar errado. Aqui é para a gente aprender, para a gente trazer algo para a nossa vida, para a gente querer ser mais cristão, mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, fortalecer essa nossa relação com Ele. Essa é a finalidade da catequese, essa é a finalidade de todos os sacramentos. Não é um ato social, não é um acontecimento social, é um ato de fé. Você está aderindo à proposta de Jesus quando você recebe um sacramento. Olha que beleza isso. Que bênção. É bênção que Deus derrama na nossa vida. E por que uma vez só? Tem gente que faz a primeira Eucaristia e fica nela pro resto da vida. Nunca mais comunga. Que sentido tem isso? É primeira Eucaristia. Primeira de muitas que você vai receber da tua vida toda. E deve ser uma busca constante que nós devemos ter. Buscar viver essa fé em Cristo sempre. Ah, diácono, mas eu não posso comungar, para que eu vou na missa? Você vai lá para viver a palavra, você vai lá para ver a presença real e verdadeira de Cristo lá. Você vai lá para confraternizar com seus irmãos na fé. Porque a celebração da Eucaristia é uma celebração comunitária. Não é só você que está lá, mas é toda a comunidade. Ah, mas eu tenho medo do coronavírus e eu não estou indo na igreja. Será que é medo do coronavírus mesmo ou é preguiça? Né? Que às vezes eu vou no mercado, eu vou um monte de lugar, mas na igreja eu não quero ir. Vá, não tenha medo. As igrejas estão todas preparadas com medidas de segurança, de distanciamento, para evitar que a propagação do coronavírus ocorra no ambiente onde você vai estar. Mas mesmo assim, se você não se sentir seguro, não tem problema, fique em casa. Mas assista a missa. Tem vários canais que oferecem a oportunidade de nós participarmos da celebração da Eucaristia. Né? Reze com fervor, como se estivesse lá. Mas não fica deitado na cama de pijama assistindo, né? Se prepara como se você fosse para participar presencialmente. Participe dela como se você estivesse lá, com aquele padre, com aquele bispo presidindo a celebração. É o decoro. Estamos na missa, mesmo estando em casa, estamos na missa. Então precisamos agir como se estivesse na missa. Levantar a hora que tem que levantar, sentar a hora que tem que sentar, ajoelhar a hora que tem que ajoelhar. Né? Essa catequese, então, que nós estamos fazendo, que é chamada de catequese de inspiração, né, de inspiração catecumenal, ela é baseada justamente nessa caminhada que os primeiros cristãos faziam. Então, nós tivemos um tempo que foi, nessa turma foi presencial, lembra que as primeiras reuniões fizemos lá na igreja, nas salas lá na igreja, aqueles que se lembram, né, da turma que começou lá, participávamos lá presencialmente, foi o tempo do pré-catecumenato, onde a gente, era mais para a gente conversar, para explicar como é que funcionava, para que vocês daí tomassem a decisão de querer entrar na catequese ou não. Quando foi para a gente começar o período da catequese mesmo, que é chamado de catecumenato, que tinha uma celebração de entrada, onde vocês seriam recepcionados, aconteceu a epidemia do coronavírus, a gente não pôde fazer. Tá? Mas nós estamos vivendo agora, nesse período, é o tempo do catecumenato, que é esse tempo onde nós estamos passando a doutrina para vocês, né? O que é a igreja, quem é Maria, o que é sacramentos, né? O que é a missa, a palavra, todos esses ensinamentos, tudo isso que nós já conversamos durante toda a nossa caminhada. Esse é o tempo do catecumenato. Não confundo com aquele catecumenato que tem na catedral, tá? Que lá é um movimento chamado comunidades neocatecumenais, que usam também esse itinerário de
iniciação à vida cristã, né? E para fazer o seu trabalho, o que a gente chama de querigma, que é aquele primeiro anúncio da palavra para a pessoa caminhar na vida cristã. Tá? Então, esse período aqui é chamado de catecumenato. E ele é composto por vários ritos, várias celebrações que a gente faz durante a caminhada. Se não houvesse esse problema da pandemia, vocês teriam feito todos esses ritos. Mas nós vamos fazer todos eles no dia 14 de março, no retiro que nós vamos fazer lá no Recanto de São José. Por isso eu estou pedindo para que ninguém falte, porque nesse dia nós vamos fazer uma celebração e vamos fazer com vocês todos os ritos que não foi possível fazer durante a caminhada. Mas depois a gente vai passar mais instruções para vocês sobre isso aí. Tá? Então, essa caminhada tem aquele tempo do pré-catecumenato, tem o tempo que nós estamos vivendo agora, que é o catecumenato, e depois tem o tempo da purificação, que é aquele tempo mais próximo, que começa justamente sábado que vem, domingo que vem, que não domingo agora, no outro domingo, que é o primeiro domingo da quaresma, que é um tempo já de preparação para a celebração dos sacramentos, mas um tempo de mais proximidade, de mais assim, uma meditação maior de vocês, uma iluminação, um início de purificação, para que quando chegar o dia da recepção do sacramento, vocês estejam aptos para isso. Não só pelo conteúdo que foi passado, mas pela cabeça e coração de vocês estarem prontos para receber Jesus nos sacramentos que vocês vão receber. Aqueles que vão ser batizados serão batizados na Vigília Pascal, no sábado de Aleluia, em abril. E aí a crisma, junto com a primeira Eucaristia daqueles que não têm a primeira Eucaristia, vai ser no dia 6 de maio, uma quinta-feira, né, onde vocês receberão os sacramentos, né, nas mãos do padre. Não vai ser o bispo que vai vir, né? Vai ser um padre e vai fazer, então, os sacramentos em vocês. Tá? Mas vamos, então, nos aprofundar um pouquinho mais no que é o batismo. Tá? Batismo vem do grego baptismo, que quer dizer mergulhar na água. Lembra que João Batista fazia esse ritual? Jesus participou. Era um ritual de purificação. A pessoa entrava lá e o Espírito Santo perdoava os pecados e ela saía uma nova pessoa. Era um ritual de purificação. Jesus, mesmo não tendo pecados, participou para validar esse rito para nós. E com esse gesto ele abençoa todas as águas, porque Deus, encarnado em Cristo, entra na água do Rio Jordão e dali ele purifica e ele santifica as nossas águas, né? A minha sogra brinca com isso, né? Quando fala, mas essa água é benta, ela fala, toda água é benta, foi Deus que fez, né? Então, Jesus, quando entra no Rio Jordão, ratifica esse ritual, que depois, quando ele vai de volta para o céu, depois que ele ressuscita, que ele passa pela sua paixão, que ele morre, ressuscita, antes de ir para o céu, ele passa a missão para os discípulos. Ide pelo mundo, né? Batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá essa ordem para a igreja, para continuar o batismo. Da mesma forma que ele foi batizado, que as pessoas também recebam através da água o Espírito Santo, que desce sobre as pessoas nesse rito chamado batismo, nesse sacramento. O batismo, então, é o selo, é a marca da vida de Deus em nossa vida. E esse selo nos capacita e nos compromete, como cristãos, a servirmos a Deus através de uma vida ativa na comunidade eclesial. Ele é chamado de dar uma marca em nós. Por isso que a gente só é batizado uma vez só na vida. Você foi batizado uma vez? Está feito. Alguns batizados, inclusive, que os nossos irmãos evangélicos fazem, a igreja aceita como válidos. Porque se for válido da forma com que a Igreja Católica faz, que é jogar água, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for com essa fórmula, para a igreja é válido. Mesmo que não tenha usado vela, que não tenha passado o óleo da unção, que não tenha colocado sal, não tem problema, isso aí a gente complementa depois. Mas se já foi batizado com a água, é válido. E cria um selo na gente, como se Deus carimbasse.
a gente fala, esse é meu filho, não precisa mais batizar ele. A partir de agora, ele é meu filho. A gente passa a ser herdeiro de Deus, a fazer parte dos filhos de Deus, herdeiros da graça, herdeiros da vida eterna, pelo batismo nós somos. E o batismo, ele perdoa pecados. É um dos sacramentos que tem essa graça. Por isso que aquele que vai ser batizado, né, o catecúmeno, ele não se confessa. Todos vocês vão precisar se confessar antes de receber o sacramento da crisma. Os catecúmenos não vão, antes de receber o batismo, não se confessa, porque é no batismo, quando é derramada a água na cabeça do batizando, ali Deus perdoa todos os pecados. E naquele momento que você tem que pensar em todos os teus pecados e pedir perdão para Deus. Ali Deus leva tudo embora. Você sai de lá uma criatura nova. E um simbolismo muito bonito que existia na igreja antes é que as igrejas eram construídas de modo que no subsolo tivesse uma piscina na antiguidade. De um lado tinha degraus para a pessoa entrar e do outro lado degraus para a pessoa sair. Então você entrava, saía do mundo, entrava na água, era purificado pelo batismo e saía do outro lado uma nova criatura. Esse é o sentido do batismo. Ele nos renova, nos revigora, nos transforma em novas criaturas, livres do pecado, livres das amarras do mal, para que a gente possa iniciar uma vida nova, zerada, sem nenhum pecado. É claro que, por conta das nossas limitações, a gente não consegue viver muito tempo sem pecar. E logo depois já acaba cometendo pecados, né? Mas o sacramento da confissão está sempre ali para fazer com que a gente volte, né, à nossa proximidade com Deus, que o pecado afasta. Pelo batismo, então, o cristão ele é colocado diante de 3 dimensões, né, essenciais da vida cristã. Quando fomos batizados, a gente recebe de Deus, através da graça que o Espírito Santo derrama em nós. Quem batiza sempre é o Espírito Santo, não é o padre, não é o diácono, não é o bispo, é o Espírito Santo. O homem que está ali é apenas um agente usado por Deus para fazer o batismo acontecer. Então, pelo batismo, nós somos capacitados para sermos sacerdotes, profetas e rei pastor. Todos nós, pelo batismo, recebemos essa tripla missão. Então, quando nós vamos na celebração da Eucaristia, a gente não assiste à missa, a gente participa no nosso sacerdócio próprio, do leigo, vocês, e no meu caso, no meu sacerdócio de diácono. Mesmo que eu não esteja servindo como diácono. Mas também concelebro junto com o padre preside a celebração e todos nós celebramos juntos com ele, porque cada um de nós é sacerdote também. Tá? O batizado é um continuador da vida, da missão da pregação de Cristo. Ele se torna incorporado, ele é incorporado ao corpo eclesial, né, da igreja. Faz parte, é um tijolinho na construção. O batismo é o sacramento pelo qual o ser humano, o padre, o diácono, o bispo, por meio da água e da palavra de Deus, né, faz com que o ser humano que vai ser batizado renasça espiritualmente e nasce no reino de Deus. Se torna uma nova criatura. Jesus, então, reafirma a necessidade que todos nós temos do batismo. Por isso que ele pede, ide pelo mundo, batizai todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a porta de entrada. Sem o batismo, não podemos receber nenhum outro sacramento. Então, a matéria, todo sacramento tem uma matéria pelo qual o sacramento é realizado. No batismo, é a água. A forma consiste, então, na invocação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Como eu disse, joga a água e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é algo de livre e espontânea vontade, como todos os sacramentos, nenhum pode ser forçado, né? Quando vai batizar, a gente pergunta para o batizando, se for adulto, ou para os padrinhos, né, pais e padrinhos, se for criança. Vocês querem que essa pessoa seja batizada? Ou se for adulto, você quer ser batizado? Sendo a resposta sim, então a gente faz o sacramento do batismo.
tem 2 jeitos da gente fazer o batismo da pessoa. Ou por infusão, que é jogar a água na pessoa, ou por imersão, né? Inserir a pessoa dentro de um recipiente com água. Os nossos irmãos evangélicos não aceitam o batismo por infusão, só por imersão. Por isso que eles levam as pessoas num rio e batizam lá, como se fosse a quantidade de água que batizasse alguém. Não é a quantidade de água que batiza, né, que diz que você está batizado ou não. Uma gota de água é suficiente, porque não é a água que te batiza, é o Espírito Santo. Uma gota de água é suficiente para que você seja batizado. Tá? O rito essencial é mergulhar ou derramar a água na cabeça do candidato, então pronunciando a invocação da Santíssima Trindade. Os efeitos dele são a remissão dos pecados, todos os pecados, e a impressão do caráter batismal e a infusão da graça santificante. Como todo sacramento, graça santificante que é infundida, que é derramada em nós pelo Espírito Santo. Nós somos, então, enxertados em Cristo, marcados com um selo, com a impressão do Espírito Santo. Transformado em pedra viva, nós nos tornamos templo de Deus. A unção do Espírito Santo dada pelo batismo converte o ser humano em cidadão do povo de Deus. Olha que bênção. Deixamos de ser simples criatura para sermos cidadãos do povo de Deus. Além da água, né, que tem como principal elemento, a que é usada na fonte, a bênção da fonte batismal, temos ainda a veste branca, a luz, o óleo, o sal e a imposição das mãos. Todos esses são gestos, são símbolos que são usados no ritual do batismo. Tá? O importante é a gente ter essa consciência de que é pelo batismo que nós entramos na igreja, é pelo batismo que nos tornamos membros do corpo de Cristo, né, participantes dessa graça divina da ressurreição. É por ali, é a porta de entrada. Não é um acontecimento social, não é algo que para a sociedade ver que a gente está sendo, ou que o nosso filho está sendo batizado. Não, é uma entrega a Deus. Quando nós levamos nosso filho para batizar, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu amo demais o Cristo, amo demais a minha religião, e é tão boa que eu quero isso para o meu filho. Nenhum pai vai querer dar para o seu filho algo que ele não acha certo, algo que ele acha que não é bom. Então, se eu estou dando batismo para o meu filho, é porque eu tenho que ter a plena certeza de que isso é bom também para mim. E se é bom para mim, eu tenho que viver isso. Nós não podemos viver nessa dualidade de ser batizado e viver só no mundo. Nós temos que viver para Cristo também, gente. Eu fico triste, mas muito triste, quando eu percebo que, às vezes, da turma que caminha com a gente o ano inteiro na catequese, você vê poucos deles depois participando da Eucaristia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque vejo sempre alguns que são perseverantes, que permanecem, que se engajam na vida comunitária, que querem fazer parte dessa construção, que querem ajudar a construir o reino de Deus já aqui na Terra. Que não simplesmente lavam as mãos, recebe o sacramento e sai, como se aquilo não fosse missão dele, como se não fosse função nossa. Deixa o padre, ele que faz as coisas. Não, o padre sozinho não faz nada. Ele faz o mistério acontecer. Isso ele faz sozinho, sem a nossa presença. Mas a comunidade só se constrói com todo mundo junto. Se você não for, vai estar o seu lugar vago lá. Vai estar o buraquinho na parede, faltando o seu tijolo lá. Porque você é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Porque todos nós viemos do seu amor, do seu carinho. E Ele quer que a gente esteja sempre junto com Ele na celebração da Eucaristia, na oração, na vivência dos sacramentos e na vivência da vida comunitária. É o desejo de Deus para cada um de nós. Só assim a gente consegue ficar cada dia mais próximo de Deus e cada dia mais afastado do mal. Só estando com Ele é que o mal se afasta de nós. Vamos rezar, então, encerrando essa nossa catequese, pedindo a Nossa Senhora que ilumine o nosso caminho. Ela que foi quem mais amou São José. A gente está vivendo o ano de São José, que o Papa proclamou. E se a gente quer honrar São José, podemos rezar a Ave Maria, porque ninguém amou mais São José do que Nossa Senhora. E ele também amou demais Nossa Senhora, viveu junto com ela
e assumiu junto com ela essa missão de criar o Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Pela intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até semana que vem.